Como vão, Raverins? Tudo bem? Vamos fazer a leitura aqui da porção dessa semana, tá? Essa semana nós temos aí duas porções, tá? Nós temos aqui a Paraxá de Matot e a Paraxá de Macei, tá? Macei. Então nós fazemos uma leitura um pouco mais estendida, porque nós usamos duas porções da Paraxá de Matot, tá? Para que possa entrar dentro do nosso ano da leitura, né? Entrar no período certo da leitura para podermos fazer totalmente a leitura da Torá desse ano, tá? Então, exclusivamente agora nós vamos estar lendo duas porções, tá? De uma mesma paraxá e assim também posteriormente. Assim, essa semana estaremos terminando o livro de Bamidbar. Então, sem mais delongas, tá? Vai ser uma porção maior, então vamos tentar aqui ser rápido, tá? E pegar os pontos principais aqui dentro da Paraxá. Sem mais delongas, vamos lá então. Diz assim, ó, vai da Ber Moshe el Roshi Hamatot Levinei Israel Lemose Hadavar Ashe Zva Hashem. Ou seja, né? Falou Deus a Moisés para ele falar para os cabeças, né, da Matot, ou seja, das tribos, tá, dos filhos de Israel, dizendo para eles que esta era a palavra que ele, né, ordenava justamente, que Deus ordenava. Que qual que era? Versículo 3 diz assim: quando a pessoa faz um voto a Deus, ou faz um juramento a fim de se proibir, ela não pode violar a sua palavra, deve agir de acordo com o que ela proferiu. Então, essa porção ela começa justamente Deus ordenando a Moshe, após os eventos ali do povo, com Pinhas ali, né, com a questão do Peor, tudo. Aí Deus vem e fala para Moshe falar para os tribos, né, os cabeças da tribos, né, os Elohoshi, né, Hamatot, os cabeças das tribos ali de Israel, que quando alguém fizer um neder, né, a palavra aqui é neder, né, Ishikir Idol Neder Hashem, alguém que fizer um voto a Deus, né, o que ela não pode pegar e fazer o juramento a fim de se proibir, ou seja, a pessoa vai fazer um juramento. Nós vamos ver que na questão aqui dessa porção é justamente um juramento de proibir algo, tá? De não agradecer, mas sim proibir. Então, quando a pessoa vem e faz um juramento a Deus de proibir a ela algo, não vou beber, eu não vou jogar, eu não vou ouvir certas coisas, não vou ver uma coisa ou outra, tá? O versículo 4 continua assim: se uma mulher em sua adolescência, na casa de seu pai, ela faz um voto a Deus ou impõe uma proibição sobre si, se o seu pai escutou sobre seu voto ou a sua proibição que ela impôs sobre si mesma, e o seu pai permanece quieto, então todos seus votos vigoram, e qualquer proibição que ela se impôs vigora. Mas se no dia em que ele escuta sobre isso, seu pai os veta, então todos os seus votos e suas proibições que ela impôs sobre si não mais vigoram. Deus a perdoará porque o seu pai os vetou. Então aqui os passuques aqui, né, os passuquinhos aqui são bem literais. Se uma moça, uma adolescente, ela não é nem uma criança, ela não é nem uma adulta, ela está na adolescência, está morando na casa do seu pai, ela faz um voto onde ela vai negar algo a si mesma, ela vai simplesmente fazer um voto de obstrução de algo, de fazer algo. Se o seu pai ouvir e ele não disser nada, o voto dela é válido. Porém, se ele ouvir e ele no ato ali vetar o voto, então aquele voto é quebrado. E Deus a perdoará, tá? Porque o seu pai a vetou. Então nós vemos aqui justamente a Torá colocando dentro de uma casa, na família, a responsabilidade daquela filha que ainda mora dentro de casa, que é adolescente, que os votos que elas vierem a fazer é a responsabilidade do pai, no caso ali, né, da família, vetar, tá? Se não vetar, o voto vai adiante, tá? Vamos dar continuidade aqui, depois nós trazemos uma mensagem só sobre essa questão dos néderes aqui, tá? Se ela for de um homem enquanto seus votos estão sobre ela, ou uma obrigação verbal que ela impôs sobre si, se ela é de um homem, quer dizer aqui que no caso ela seria noiva, ela estaria prometida a um rapaz. E ela faz um voto sobre si, de obrigação verbal.
Se o noivo ouviu sobre isso, mas permaneceu em silêncio no dia em que ouviu isso, seus votos vigorarão, e a sua proibição que ela impôs sobre si vigorará. Mas se o noivo vetou no dia em que ele ouviu sobre este e revogou o voto sobre ela, ou a obrigação verbal que ela proibiu sobre si, Deus a perdoará. A mesma questão aqui em relação ao pai, tá? Se ela é noiva, se ela está prometida a um homem, e esse homem ouviu, mas não falou nada, o voto dela é lícito, está em vigor. Porém, se ele ouviu e ele, né, no momento ali vetou, então também o voto dela não é lícito, semelhantemente como o caso do pai. Só que aqui tem uma pequena diferença, tá? E essa diferença nós vamos usar do comentário de Rashi aqui para nós adentrarmos sobre essa questão, tá? É uma diferença aqui sutil, mas porém importante dentro aqui da nossa porção, que diz assim, ó: este versículo se refere a uma noiva, tá? Ou talvez este versículo se refira a uma mulher casada. É uma pergunta. Quando o versículo diz: e se na casa do seu marido ela prometeu, que é o versículo posterior no versículo 11, tá? O versículo 11 então vai estar explicando que realmente, no caso ali, é uma mulher casada. Então, no caso aqui, não é uma noiva, tá? Uma pessoa prometida. Eis que o mesmo se refere a uma mulher casada, então aqui se refere a uma noiva. O versículo veio para ressaltar uma pequena diferença, como eu falei, uma pequena nuance entre a noiva e a casada, pois no período de noivado, tanto o pai como o noivo, em conjunto, revogam seus votos, né? Como nós lemos aqui, tanto o pai como o noivo podem revogar o voto dessa moça. Pois se o pai revogou e o marido, pois se o pai revogou e o marido não, o seu marido revogou, mas o pai não, o voto não está revogado, ou seja, ambos os dois terem que estar em comum acordo. Se o marido revogou, o pai não, ou se o pai revogou e o marido não, o voto continua, o voto não está revogado, o voto dela continua em vigor, tá? Aí ele fala assim: não é preciso dizer que se um deles manteve o voto, o mesmo não, o voto não é revogado, né? Então, se cada um deles manteve o voto aqui e um não, então também o voto, o mesmo, não é revogado, tá? Deu para entender bem aqui a questão literal. E continuando aqui, o versículo 10 diz assim: com relação ao voto de uma viúva ou de uma divorciada, tudo o que ela proibir a si mesma vigorará para ela. É uma viúva, né, uma divorciada, ela não tem ninguém sobre superior a dela, então todos os votos que ela fizer de revogação a si, sobre ela, todos vigoram. Se ela faz um voto ou proibiu algo para si através de um juramento na casa de seu marido, aqui já está tratando de uma mulher casada, tá? Se o marido escutou sobre isso e permaneceu quieto, não a vetando, todos os votos dela vigorarão, e cada proibição que ela impôs sobre si vigorará. Mas se o marido os vetou no dia em que escutou, preste atenção, no dia em que escutou sobre eles, então tudo que ela pronunciou como seus votos ou proibições pessoais não vigorarão, tá? Então aqui a questão da mulher casada, se o marido ouviu, vetou, os votos dela são vetados. Se ele ouviu, não falou nada, os votos dela continuarão. Aqui tem um adendo que você percebeu, né? Que o marido os vetou no dia, né? Como diz o versículo assim, Isha Be-Ion, né? Ou seja, no dia que ele ouviu, né? Ion chamou, ou seja, ele, né, ouviu. Então fala assim, continuando: todo o voto ou juramento de abstenção para afligir a alma, seu marido pode ratificá-lo ou anulá-lo. Mais um adendo aqui: o voto é de abstenção para um afligimento de alma. Vou fazer um jejum, não vou fazer uma coisa que eu gosto muito, vou parar, então ela acaba afligindo, então o marido pode vetar, tá? Aqui entra justamente a questão do Rashi, um comentário para nós observarmos aqui, ó. Uma vez que o texto diz que o marido tem o poder de revogar, poderia se cogitar que este pode incluir todos os tipos de votos? É uma pergunta. Então, se o marido pode vetar, são todos os tipos de voto? Aí vem e fala assim: para esclarecer esse assunto, a Torá diz: para afligir a sua alma, tá?
O marido só tem poder de anular os votos que aflige a alma, né? Representando algum tipo de privação, como nós comentamos aqui. E os mesmos estão explicados no Tratado de Nedarim, na página 79a do Talmud. Tratado de Nedarim, 79a, está explicado isso aqui. Então, aqui o texto é claro sobre a questão dos votos que ele pode, né? Ele retificar aqui que ele pode abolir, no caso, são votos que afligem a sua alma. Se ela fez um voto positivo, aí já é uma outra questão, tá? E tem outra questão aqui que diz assim, como eu falei, no dia, tá? Que ele ouviu. Porque não se diga que ele tem o poder de revogar o voto dela por um período de 24 horas, senão porque o versículo diz dia a dia, a fim de ensinar que ele só pode anular o voto até o anoitecer, não um período de 24 horas, tá? Então, no período ali do dia antes do anoitecer, se ele vetou, está vetado. Se passou o período de 24 horas, ele não tem mais o poder de revogar, tá? Aqui o versículo ele continua assim, ó. Se depois de escutar, né, Veim Rafé e Afá, né, Otan Arrihe Shemor, ou seja, se depois de ele escutar sobre o voto, ele o anula, ele será responsável pelo pecado dela, tá? Ou seja, se passou ali do tempo, ele vetou posteriormente, mas, ou seja, ele é o responsável. Daqui os nossos sábios também aprenderam assim, ó, aprendemos que daqui, que se alguém faz com que o outro faça algo errado, ele carrega sobre si os castigos no lugar dele. Então, se ele fez, no caso aqui, ele revogou, mas posteriormente, ou seja, a transgressão dela por ele ter vetado e ela continuou e assim por diante, é caída sobre ele, tá? Ele tem que ter total controle de falar, ó, estou vetando isso aqui para que ela não caia no erro, tá bom? De estar fazendo um voto que foi anulado, ou que ela fez um voto e ele tentou anular posteriormente, tá? E aqui nós terminamos, tá? A primeira parte que era dessa porção, mas vamos até a segunda porque são duas porções. Estes são os mandamentos suprarracionais, as quais Deus ordenou a Moshe referente ao homem, a sua esposa, e ao pai e a sua filha adolescente que está na casa do seu pai. Tá? O texto em hebraico aqui fala justamente Ele Harukim, né? Ashetzvah, Hashem et Moshe ben Ish leisto, né? Leisto ben Av levotam, que, ou seja, né, que são os mandamentos suprarracionais que Deus ordenou sobre o homem e sua esposa, sobre o pai e a sua filha, tá? Então, suprarracionais, né, aqui o Harukim, são aqueles que nós falamos, são mandamentos Rock, né, que são mandamentos que não têm a compreensão literal, nós não temos o discernimento, são os estatutos do Eterno que Deus nos ordenou a cumprir, tá? Então, não se tem uma explicação lógica, mas Deus ordenou esses mandamentos sobre o marido, sobre a esposa, e sobre o pai, sobre a sua filha adolescente que ainda mora, né, em sua casa, né? E agora vamos entrar aqui na segunda parte. O versículo 31, ele diz, né, capítulo 31 e o versículo 1, ele já entra numa outra situação aqui que diz assim, vai da Ber Hashem El Moshe Lemor, falou Deus a Moisés, dizendo, Nikamati, né, Nikmati, Bene Israel me et hamidnan, ahad achesefe el amerha, ou seja, né, se, no caso aqui, Deus fala a Moshe, ele fala assim, né, vinguem-se dos midianitas, né, nekon nekmat, né, Hamediná, ou seja, vingue-se dos midianitas o quê? Que fizeram justamente o mal sobre Israel, tá? E assim Deus fala para Moshe, Ahad, Haisef, El-Hamer, você pode voltar ali para o seu povo, tá? Você vai se juntar ao seu povo. Então, a partir daqui, Deus fala assim, Moisés, você cumpra essa mitzvah, que é o que? Você vingue-se dos midianitas pela questão de Peor que eles fizeram com o povo ali, né, das midianitas ali, da povo de Moab, as mulheres moabitas, que acabaram, né, ali promiscuindo o povo de Israel e fazendo eles adorar ali o Deus deles, né? Então Deus fala para Moshe se vingar. E depois que Moshe se vingasse dos midianitas, o que aconteceria? Deus fala assim, aí você pode se juntar ao seu povo,
Continuando. Moshe falou ao povo dizendo: dentre vocês juntem homens armados e prontos para lutar contra Midian, para concretizar, tá? Aqui tem um adendo bem interessante, concretizar o quê? Nekimati Hashem Bemidinã, ou seja, a vingança de Deus contra Midian, tá? Ou seja, é a vingança de Deus contra Midian. E Rashi ele comenta assim: pois quem enfrenta Israel é considerado como se enfrentasse o próprio Deus. Então o verso aqui, o texto aqui, ele é muito claro. É a vingança de Deus contra Midian. Então, mas nós sabemos que Deus não foi afligido em nada no seu povo nessa situação. Daqui Rashi e os comentaristas entendem que todos aqueles que lutam contra o povo judeu, contra Israel, está lutando também contra Deus. Na verdade, está fazendo uma guerra contra Deus. Se Israel, povo judeu, é o primogênito de Deus, é a menina dos olhos de Deus, é a testemunha de Deus, é a luz do mundo para os gentios, então se você faz guerra contra eles, você também está lutando contra Deus. Então daqui nós aprendemos uma coisa: cuidado ao falar do povo judeu, cuidado ao falar de Israel, né? Toda essa situação que infelizmente está acontecendo em Israel, né? Dos países ali em volta tentando lutar contra Israel, a questão infelizmente, do grupo terrorista Hamas, eles estão lutando contra Hakadosh Baruch, não é contra o povo judeu, estão lutando contra a menina dos olhos de Deus, estão lutando contra as testemunhas de Deus, tá? Vocês enviarão para o exército 1.000 de cada tribo, 1.000 de cada tribo de todas as tribos de Israel, da população de Israel, 1.000 homens foram entregues de cada uma da tribo, totalizando então 12.000 homens armados para o combate. Então a palavra aqui, homem, Hanashim, né? Ou seja, são pessoas, são homens valorosos, não são qualquer homens, tá? São aqueles justos de cada tribo. Deus falou para eles separar ali de 1.000 de cada tribo, homens valorosos, homens justos, tá? Moshe os enviou 1.000 de cada tribo para o exército. Ele com Pinhas, né? Que era o filho de Eleazar, né? Neto de Aharon, o filho de Eleazar, o sacerdote, para o exército com os utensílios sagrados e as trombetas de sinalização. Rashi ele comenta aqui: isso se refere à arca sagrada e à placa frontal de ouro, uma vez que Bilã estava com eles. Então aquela placa que o sumo usava, o sumo sacerdote, onde tinha o nome de Deus, ele também iria. E por que ele iria usar também a arca, né? Rashi fala assim: Bilã estava com eles e o mesmo fazia por meio de feitiçaria que os reis midianitas voassem com seus feitiços. E ele também voou junto com eles. Então Pinhá mostrou-lhes a placa na qual o nome de Deus estava gravado e eles caíram por terra. Daqui nós entendemos o versículo, porque o versículo diz assim: presta atenção, o versículo diz a respeito dos reis dos midianitas, que caíram sobre os seus cadáveres, tá? Por isso diz o versículo que eles caíram sobre os seus cadáveres. Uma vez que caíram do ar sobre os cadáveres de Midian. Da mesma forma, está dito no livro de Yehoshua, né, no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 22, em relação a Bilã, sobre os seus cadáveres, tá? Então, Deus ordenou que Pinhas, que era aquele que teve zelo de Deus, fez toda aquela situação como um dos príncipes aí da tribo de Shimon, e a princesa ali dos midianitas, varou eles ali, então ele estava com zelo, então Deus falou: faça com ele, leve a arca, leve também a mitra, porque Bilã, o feiticeiro, está lá. E você pode perguntar por que Bilã estava lá, né? Não diz no final do versículo que Bilã fala: vou voltar para minha casa, mas porém vem cá, Balaque. Eu vou te aconselhar sobre o que você faz aqui para os filhos de Israel virem a cair. Tá? Então daqui você entende que na verdade ele estava ali no meio porque ele foi buscar a recompensa dele que Balaque havia prometido. Então, realmente, como nós falamos, ele era um rachá. Deus usava ele como um profeta das nações, para depois as nações não falarem: nada, Deus, você não deixou profeta para nós. Nós temos um profeta, vocês têm profeta. Bilã, porém, ele é um rachá. Rachá é uma pessoa má, um perverso, tá? Nós vemos aqui que ele, por mais que ele tentou amaldiçoar o povo de Israel e Deus colocava as palavras na sua boca, o intuito dele verdadeiramente era amaldiçoar o povo de Israel. Tanto que ele aconselhou a Balaque colocar as mulheres moabitas ali em tendas para promiscuir o povo judeu ali, os homens do povo de Israel. E foi o que aconteceu. E agora ele estava lá para pegar a sua recompensa. Então ele também, ali no caso, vai ser morto, como nós vamos ver aqui, tá? Então diz assim, ó:
Eles cercaram Midian como Deus ordenara, Moshe e eles mataram todos os varões. Eles mataram os reis midianitas sobre o corpo deles, como nós lemos, né? Os 5 reis de Midian que foram Evi, Requem, Sur, Hu e Rivã. Eles mataram Bilã, o filho de Beor, pela espada. Os filhos de Israel levaram as mulheres midianitas como prisioneiras, juntamente com suas crianças pequenas. Eles saquearam todos os seus animais e rebanho e todas as suas possessões. Eles queimaram todas as suas cidades residenciais e seus palácios. Eles tomaram todos os espólios e despojos, tanto do homem quanto do animal. Eles trouxeram cativos os despojos, os espólios para Moshe, para Eleazar, o sacerdote, para a comunidade inteira de Israel, para o acampamento nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, em Jericó, tá? No caso aqui em Jericó. Então nós vemos aqui que o povo de Israel rapidamente, facilmente abateram ali os midianitas, né? Só que o que eles fizeram? Pegaram como prisioneiras as mulheres e as crianças pequenas, saquearam tudo ali, pegaram os despojos, né? Os espólios de guerra, destruíram palácios, destruíram residências ali. Então eles pegam tudo e eles trazem, né? Eles trouxeram os cativos, os despojos, os espólios para Moshe, para Eleazar, o sacerdote, e para a comunidade inteira de Israel, né? Para o acampamento nas planícies de Moabe, ao longo em Jericó. E aqui nós terminamos essa primeira parte da nossa porção aqui de Matot Masé, tá? Então daqui, meus amigos, nós entendemos bem, tá? Depois da questão dos nerds e dos votos, nós entendemos aqui que Deus pede para Moshe separar ali homens valorosos, 1000 de cada tribo, tá? Para eles avançarem contra Midian, para eles ali destruírem Midian, tá? E Deus fala assim: depois disso, você vai se recolher ao seu povo. Você, né? Ele não usa o termo morte, tá? Tem vários comentários aqui sobre essa questão realmente de Moshe, porque fala que Moshe realmente ele não morreu. Por isso que diz que Deus, o próprio enterrou. Deus, né? Tomou para si. É toda uma questão aqui de Cabala, Zohar, para nós adentrar sobre essa questão de Moshe, mas não é o foco aqui. O foco é que Moshe prontamente, ouvindo isso de Deus, falou: você vai fazer isso, depois você vai ser recolhido. Ele não hesitou em nada. Ele não falou: não, vou fazer isso ou aquilo. Não. Ele sabia, né, do que o tempo dele estava acabando. Deus já havia falado para ele sobre a questão quando ele bateu na rocha, em vez de falar, em vez de santificar o nome de Deus. Então ele prontamente foi e cumpriu essa mitzvah, esse mandamento, reunindo os homens ali para guerrear contra Midian, que ele sabia que ele iria se recolher ao povo dele. Aí daqui nós podemos analisar, nós podemos aprender que Moshe realmente ele era uma pessoa diferenciada no meio do povo de Israel. Moshe não via a morte, Moshe não entendia a morte como nós entendemos. É um homem que passou 120 dias, 40 dias, 40 dias, 40 dias e 40 noites, período primeiro, depois a segunda, para pedir perdão pelo bezerro, depois a terceira para fazer as novas tábuas ali. Então foram 120 dias num plano diferente, onde ele não comeu, não bebeu. Então ele já sabe que a morte não era algo que nós, meros mortais aqui, entendemos como algo ruim. Tá? Se bem que eu deixo adentrar para vocês aqui, o judaísmo não tem a morte como as demais nações têm. Eles entendem que isso é um processo natural e que, verdadeiramente, quando nós morremos, a nossa Neshama, a nossa alma, ela volta para o Criador. Tá? Entendamos tão bem, viva a sua vida, mas sem fazer mal a ninguém, sem mentir, sem precisar trapacear, porque tudo isso lá vai ser vogado, porque nós sabemos que tem um livro da nossa história. Tem um livro que conta, Moshe fala para Deus, quando Deus falou que ia aniquilar todo o povo, Moshe fala: então você apaga o meu nome do livro que tu acabou de escrever. Todos nós temos um livro perante Deus, todas as nossas ações estão registradas lá. Então, quanto mais nós vivemos aqui fazendo o que é correto, fazendo o que é bom aos olhos de Deus e aos olhos dos outros também, o que é bom para com os outros, que é aquela velha, né, aquela velha mensagem que diz: o que eu não quero de mal para mim, eu não quero próximo. Eu fazendo isso, quando eu chegar lá, o meu livro vai estar totalmente escrito só de coisas boas.
tá? E essa é a mensagem que eu deixo para você aqui, dessa primeira parte da porção de Matote e Maceio. Tá bom, meus amigos? Conseguimos aqui, então, em 30 minutos, trazer essas duas partes interessantes dessa paraxá, tá? Mais uma vez eu quero agradecer você que nos já acompanha já nesse canal, né? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, você que é novo, se inscreva no canal, deixa um comentário, deixa o like, compartilhe esse conteúdo, né? Vamos junto levar mais Torá, né? Torá e Mitzvot, as pessoas que assim necessitam, que querem, tá? E no demais, meus amigos, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e parnassá sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós. E que nós queremos que o Mashiach se revele agora. Com a vinda do Mashiach, os mortos vão voltar, né? Lembramos da visão de Emiarro, do Vale dos Ossos Secos, e Deus fala, eu posso trazer de volta, tá? Então, tudo isso que passamos aqui, a perda de entes queridos, todos eles vão voltar. Moshe sabia muito bem disso. Então, Moshe não hesitou em nenhum momento em cumprir o mandamento, sabendo que após ele cumprir aquilo, Deus ia recolher ele para si. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser, estaremos aqui com a segunda parte dessa porção, tá? E no demais, meus amigos, fiquem com Deus. Um Todarabá. Muito obrigado e Lehitraot. Até mais. Tchau, tchau.